projeto Marés e Memória Caiçara nasceu no desejo de não deixar que nossas histórias se percam como areia na correnteza. Fui contemplada pela lei Aldir Blanc e com esse apoio, hoje posso transformar lembranças e encontros, saberes e sabores, e afeto e tradição e presente vivo. Que cada um aqui leve consigo um pedacinho desse mar que nos une e nos fortalece. Agradeço de coração a presença de cada um de vocês e desejo que o mar da vida sempre traga bons ventos, união e esperança. Até a próxima maré. Esse projeto, gente, é um projeto Marés e Memória Caiçara. É um projeto que a gente conta a história de Búzios, a gente tem um cordel e depois a gente tem a degustação do peixe com banana, tá? Todo mundo vai sair daqui comendo, degustando o peixe com banana. Então, Sara vai fazer uma brincadeira, vai falar um pouco sobre a história, sobre nossos marés e memória caiçara. Tá bom? Vou passar para ela. Boa noite, pessoal. De todas as nossas histórias, né, eu faço parte da Associação das Mulheres Caiçaras de Búzios e eu queria trazer uma parte assim, bem caiçara nossa, né, da nossa história, assim, vamos voltar lá para os anos 60, na beira aqui da praia, na beira da praia do campo, onde só tinha canoas, as canoas lindas, grandes, e feita pelo próprio pescador, e que nos leva toda essa história a ser as caiçaras. Porque o que é as caiçaras? São mulheres que viviam da pesca e da agricultura. E nessa história toda nossa, de ter saído da praia, né? De ter se distanciado do mar, que a maior alegria de um caiçara é a praia. Qualquer lugar que a gente vai, a gente quer. O caiçara está sempre querendo ver água, seja no rio, seja na lagoa, seja no mar. Então ela tem essa felicidade de amar e também, melhor ainda, ser guardiã das praias. Tomar conta, ter cuidado com o mar. E nessa história nossa aqui de caiçara, parece que não houve caiçara aqui. Não tem caiçara porque para onde a gente vai é turismo, é só contando a história da Brigitte Bardot, mas a gente quer trazer na lembrança de vocês que existiu o povo caiçara. Existiu, não existe o povo caiçara. E até hoje, na verdade, a nossa associação, ela surgiu para isso, para mostrar que Búzios não é só turismo. Búzios também tem a sua cultura. E salvaguardar também, né, que é o principal que a gente quer, salvaguardar nossa cultura. E dentro dessa cultura nossa, o mais lindo de tudo é a gente entrar nesse marzão, tanto para mergulhar, tanto para nadar, quanto para pescar. E depois também nós tínhamos a agricultura, que toda essa parte aqui de trás de Búzios, Forno, Brava, Ferradura, era tudo roças. Cada caiçara, além do mar, ela tinha também as roças dela. Então é uma história viva mesmo das caiçaras buzianas. E nós não queremos deixar, né, passar em branco essa parte, porque já deixamos há muitos anos, né, a gente ficou esquecido dentro de casa. E hoje a gente traz a nossa história das mulheres caiçaras de Búzios. E com todo o prazer que a gente passa essa cultura para cada um e dentro das nossas casas, para os nossos filhos, para os nossos netos, para que ninguém esqueça que existe caiçaras em Búzios, mulheres caiçaras de Búzios, ou homem mesmo caiçara, né? E no dever de salvaguardar nossa história e também no futuro
né, na futura geração, para que não venha nunca deixar para trás de contar a nossa história, que daqui a pouco, não sei até quando nós vamos estar aqui, e alguém tem que levar para frente a nossa história. Aí, dentro de tudo, eu queria fazer uma brincadeirinha. Uma brincadeirinha. Alguém quer responder? Eu tenho uma aqui para o Matheus. É facílima, você tira de letra. Você vai... não, você que vai responder a pergunta sua. Tem mais duas, é facílima, gente. Quer alguém? Mais. Quer mais um? Quer, Vera? Marli? Senhor atrás? Quer? Vamos ver. Vem cá, Matheus. Gente, fala em cima do que a gente está falando. Ele vai responder, ele mesmo vai fazer a pergunta, ele mesmo vai responder. Bom, a pergunta que para mim aqui é: por que a mulher caiçara é guardiã da memória? Eu acho que a gente já perdeu bastante, né? Muitas das... Boa noite, gente. Eu acho que a gente já perdeu bastante, né? Muitas das anciãs já se despediram. A gente tem uma outra geração, né, de mulheres já bastante idosas e uma outra geração que está ainda com muita energia para botar para frente esse projeto lindo que é o projeto das Mulheres Caiçaras, e se mostra como uma iniciativa de resgate, uma iniciativa de despertar, né? Muita gente não se orgulha de se identificar como caiçara hoje em dia. Eu, graças a Deus, eu tenho muito orgulho e levantar essa bandeira, que é a bandeira que as mulheres caiçaras têm levantado há tanto tempo já aqui, tá dando um exemplo para muita gente, né? E as mulheres, por que as mulheres caiçaras são guardiões da memória? Eu fico imaginando aqui, né, tudo que elas viveram, não só elas, são filhas da minha querida avó, saudosa avó, que viveu há muito tempo atrás, quase que praticamente pegou um pouquinho até quase que da escravidão, né? Búzios, inclusive, deixou um longo tempo ainda na ilegalidade. Então era um ambiente bem colonial ainda, Búzios, né, praticamente. Separado de tudo, isolado de tudo, não tinha estradas, tudo chegava pelo mar. Então era uma comunidade realmente isolada de tudo. Quando começou a abrir estradas é que começou a chegar o progresso, né? E aí essa influência que tinha naquele período de escassez, de subsistência e essa coisa toda, se passou para essa geração e ela pegou essa fusão entre o moderno e o antigo. Essas pessoas conseguiram levar a cultura para dentro de uma sociedade que estava em ascensão, em crescimento, tanto populacional quanto na modernidade, né? A cidade se tornou um ambiente robusto, multicultural e sobreviveu. E por que as mulheres são guardiãs? Toda essa carga cultural, né? Tanto a partir da religiosidade, da cozinha, da cultura, da contação de história, lendas, né? A criação dos filhos, né? Aquela criação bem tradicional. Isso vai se passando de geração em geração e graças a grande parte às mulheres. Então eu acho que é por isso que as mulheres caiçaras são guardiões da memória, porque realmente carregam ainda muita informação e muita história para contar, para perpetuar essa cultura e fazer com que outras pessoas venham, se aproximem e conheçam mais. Uhul! E a próxima? Quem são as lavadeiras do poço? Eu acredito que sejam as mães, né? As mães lavando a roupa das crianças e dos pescadores quando voltavam, né? Então, pronto. Então, gente, essa parte do poço, aqui mesmo na praça tinha um poço. E Búzios inteiro, Búzios não tinha água encanada ainda, né?
Então, toda a parte para lavar roupa, para louça, tomar banho, tinham que sempre vir buscar a água no poço. Tinha um poço que é o mais famoso, que ficou na mente da gente até hoje, é o Poço da Bomba, que tinha uma água muito boa para lavar, e as caiçaras, né? E ela falou da roupa do pescador, ela era bem encardida mesmo. E para falar, nós não tínhamos escova para, né, nessa modernidade de escovar. E o que as caiçaras, elas criavam as saídas para lavar roupa. Então era só um pedaço de sabão e água sanitária que a gente tinha, e anil. E como que ia tirar aquela caraca das roupas do pescador, do marido, do filho, ou dela própria mesmo, que ela também pescava? Aí elas pegaram e aproveitavam o marisco, a casca do marisco, e da casca do marisco elas puxava, lavava, usava como escova, usava como escova. E era bem trabalhoso, porque também tínhamos que buscar água na cabeça com os latões. Depois teve uma época que um português trouxe o primeiro barril, um barril que é igual desse que o pessoal bota cachaça, aqueles barris, só que não pequenininhos, eles eram grandes. Aí ficou mais fácil para a gente buscar água no poço e enchia mais rápido, porque o dever de casa, de 2, 3 dias, era encher os galões dentro da casa, para não ficar sem nada de água. Então você ia lá, enchia, né, todos, depois de 2, 3 dias, já estávamos de novo no poço. E com esse barril que veio, ajudou muito a gente, porque já não precisava fazer tanta viagem com balde na cabeça, né? Então, aqui é onde, quando a gente andava por qualquer lugar, para lá e para cá, você encontrava algumas caiçaras com outras caiçaras que estavam vindo dos poços para encher as suas vasilhas para serventia, né? E para beber, geralmente a gente tinha um poço aqui perto dali do McDonald's, que se chamava Poço do Seu Quilé. Então, o Seu Quilé era um senhor que ele abriu um poço, só que ele pegou uma água maravilhosa, água de aveia, né, que encontrou. Então, era uma água que dava para a gente beber, só que eliminava pouco, né? Eliminava pouquinho. Aí, como eliminava pouco, a gente ficava na fila para pegar essa água desse poço. E os outros que tinham, ninguém tinha uma água igual a do Poço do Quilé. Aí, às vezes, de madrugada, a gente estava dormindo e já estava ouvindo o pessoal passar com as latas ou com barril para pegar água no Poço do Quilé. E às vezes eu acordava se espantado com aquele barulho. Eu falei, meu Deus, já tem gente indo. Porque lá, meu pai também, a gente teve possibilidade de ter cisterna. Todo mundo sabe o que é a cisterna, né? Aí meu pai botava as calhas no telhado e quando chovia, caía essa água já dentro da cisterna. Então essa água era só para beber, não fazia mais nada. Mesmo assim a gente daí ia para o poço. Mas não era todo mundo que tinha condições financeiras de ter uma cisterna, porque, né, era caro para fazer uma cisterna. Aí, então, quando eu via que o pessoal passar de madrugada, eu me assustava assim, poxa, já tem gente, porque lá em casa a gente não havia tanta essa necessidade da gente ir correndo para o poço lá do Seu Quilé. Mas esse poço foi aqui, matou a sede de muito buziano, muito, entendeu? Que às vezes de não ter mesmo. E a fila era tão grande que eu já ouvi história que tinha pessoas que às vezes não tinham em casa o que comer, pegava a vez para outro para ganhar um feijão, para ganhar um arroz. Eu vou ficar na fila para você, depois você me dá um peixe, você me dá o quê? Porque às vezes não tinha nada para comer. Então, Búzios, assim, para as caiçaras, ela não foi assim fácil.
Mas eu queria dizer uma coisa séria para vocês. As caiçaras, elas nunca foram infelizes. Elas estavam sempre com um sorriso, né, Cátia? Elas sempre estavam com um sorriso nos lábios e elas estavam sempre unidas. E até hoje a gente, né, no tanto que a gente consegue unir, a gente vê que as caiçaras são pessoas animadas. Eu acho que já é fruto do mar, que o próprio mar tem, né? Já é essa coisa de dar alegria para a gente dá um mergulho, a gente vai para a praia e não mergulha, não mergulhei, não é a mesma coisa, você dá um mergulho e já volta com outro astral para casa, né? E é isso que eu queria falar. Cadê o outro moço que vai falar? Boa noite, gente. Eu confesso que eu tive dificuldade para enxergar, porque estou sem óculos. O que é uma canoa, né? Eu lembro que na minha infância, qualquer embarcação que tivesse em cima da água, a gente falava tudo que era barco, né? Aí conforme a história vai surgindo, a idade vai chegando, a gente vai aprendendo, né? Conforme a moça falando aqui da história da Caiçara, porque Búzios tem várias histórias bonitas, né? Então, se a gente prestar atenção e trazer à tona essas memórias, não vai ficar só na memória, porque todo dia estão sendo falado, está sendo mostrado. E aí, a canoa é uma embarcação leve, né? Que traz muita lembrança, e até hoje os pescadores utilizam para fazer sua pesca artesanal, né? Então tem umas memórias muito marcantes da nossa infância e nossa juventude chegando, né? A idade vai chegando, e tendo história para contar para nossos netos, nossos filhos. E é isso. Obrigado. Muito bem. Então, gente, a canoa, na pesca artesanal só era canoa. Depois, lá para os anos 70, apareceu o botinho, né? Que o próprio pessoal do Mar Novo trouxe o bote. Mas, gente, eram umas canoas, meu pai tinha umas canoas enormes, assim, ele mesmo fazia. Então, a coisa mais linda do mundo que eu achava elas aqui que não tinha barco, não tinha, né? O balé, eu falo que é o balé dos barquinhos ali que tem. Aí era o balé das canoas, né? Muito lindo, foi uma fase muito bacana e ela sumiu. Não tem mais canoa. Você tem visto alguma, Matheus, por aí? Ah, sim. Não estou falando nós. Nós não temos, nós só temos uma canoa que está ali no Zanini. Que ficou, mas é uma canoa que até deu vontade da gente tirar ela de lá de dentro e botar no mar para ver como que. Mas ela está com bastante dificuldade de. Eu acho que a hora que botar vai para o fundo, né? Tem que calafetar. Mas é muito, muito bacana a canoa, essa embarcação, que sempre foi para pesca artesanal, que hoje está bem assim, com muitos problemas na pesca artesanal, né? A gente está sempre indo para algumas reuniões, até para ajudar o pescador artesanal. As caiçaras estão sempre em reunião. Ah, está acontecendo isso com a pesca artesanal. E a gente se faz presente para reivindicar os direitos do pescador e da pescadora artesanal, porque tem sofrido muito. É isso aí, Lene, tem mais? Não, agora é o Cláudio Aragão, ele vai falar um pouco sobre o cordel das caiçaras e depois a gente vai degustar do peixe com banana. Por favor. Não, é. Vai. Obrigado à presença de todos aqui. A cultura resiste, né? E há uns anos que a gente está aqui, eu, minha filha, meu genro, e a gente tem participado da preservação da cultura desse lugar, né? Porque o que me encanta aqui, é evidente que é o mar, né? Mas o povo originário daqui, as pessoas quilombolas, os caiçaras, esse povo é que me fascinou. Então eu dei a ideia à Sara da gente criar um projeto
Memória Buziana e Cordel. Já saíram 10 livros. Agora acabei de fazer um livro sobre o Cordel Visita Búzios, que eu conto a história de Búzios em versos. E depois falo um pouquinho da emancipação. E outros livros estão prontos, ainda não saíram, porque a gente tem que arcar com o dinheiro nosso, né? E outros vão sair também. A gente pretende fazer bastante livro para deixar imortalizado, porque é o papel, né? Porque a história oral ela é muito linda, importantíssima, mas daqui a pouco as pessoas vão embora. Então, se tiver registrado, isso aí é que vai ficar para sempre, né? Vai para uma biblioteca. E a literatura de cordel, que é um bem imaterial brasileiro, eu escolhi pelo fato de ser mais em conta para fazer, né? Então, eu reduzi bastante. Eu vou fazer uma nova edição das Caiçaras Buzianas em Cordel. Foi o primeiro livro que eu fiz. Então, eu reduzi bastante para ficar uns 5 minutos para vocês, né? É igual o peixe que daqui a pouco a gente vai comer, que é apenas o peixe vai ser uma degustação, né? Isso aqui também vai ser 5 minutos. Então, vamos lá. Aos turistas e alunos, prestem muita atenção. Vou contar uma história que é da nossa região. Entre marés e memórias, uma história vou poemar. Quero ver quem adivinha de qual tema vou falar. Me refiro às caiçaras, o seu modo de viver. Na lendária armação de Búzios, em versos vou descrever. Cada uma tinha uma roça e seu trabalho no mar. Os homens que embarcavam demoravam a voltar. A gente improvisava da maneira natural, lavava a roupa no poço, estendia no varal. Na venta do seu Antônio assinava o caderno, para pagar no fim do mês, sempre no modo sincero. Quem trazia nossas cartas era seu Carlos Carteiro, com as últimas notícias lá do Rio de Janeiro. A assombração também tinha, no morro dava para ver. Era um fogo que subia e eu começava a tremer. Uns diziam boitatá, era uma alma penada que não pôde ir para o céu devido a alguma maldade. Tão bonzinho Chico Rato, ele tinha uma vendinha, onde hoje saem barcos, ficou na memória minha. Teve até um japonês inteligente danado, apanhava aroeiras, fazia um preparado. Toda a rede era branca, os peixinhos, tão espertos, fugiam ao seu encontro, o prejuízo era certo. Pois bem, esse oriental nessa mistura jogava, a rede que dessa forma o seu tom modificava. Katajiro Matsumoto assim se identificava, mas para todo buziano, de Matusan o chamava. Onde morou Boi Sampaio, seu Zé Maia morou lá, um mestre em fazer remédio natural para curar. A energia era precária, só uma usina tinha. Seu dono era seu Dino, seu Jael, cuidavam com maestria. Ligavam e desligavam para não sobrecarregar, mas na hora da novela nem pensar em cochilar. Dona Mariana Parteira, com o dom que Deus lhe deu, através de suas mãos, mais de 5.000 nasceu. Outra pessoa do céu que trazia vida ao mundo, Dona Bilica Parteira, o respeito mais profundo. Homenagem às parteiras, tendo essas duas senhoras, meu verso em reverência. Beijo a vossas mãos agora. Se falo em reverência, como posso ignorar seu maneco, Dona Chica, que nos deram beabá? Tinha certa diferença entre os dois na condução. Seu maneco palmeava quem não prestava atenção. Dona Chica, entretanto, quando na sala estava, tinha um modo de ensinar que a todos encantava. Sim, haviam outras tarefas, e das principais lavar, trouxas de roupas, bacias, e lá vai a caminhar. Para algum poço que havia, era a única opção. Tinha o poço da bomba, hoje uma atração. O poço do seu Quilé tinha água cristalina. De manhã já tinha fila, ficava ele na esquina. O poço do seu Domingos é na Praça da Nação. Barrica era em Manguinhos, perto de uma construção. Tem o poço do seu Jorge, de linda recordação, perto do poço da bomba, hoje na desolação. São marés e são memórias chegando no vai e vem.
divulgar e resistir é tudo que nos convém. Voltando à nossa rotina, daquele tempo distante, não tinha sabão em pó, tudo muito desgastante. Roupas, trabalho, braçal, mas com solidariedade, enquanto lavava roupa, se sabia das notícias. Não havia internet, as tais redes sociais, as fofocas se sabia mesmo antes dos jornais. Tirar a roupa do varal, depois esperar secar, a comida era enviada para o povo não fraquejar. Peixe com arroz de banana, nossa eterna tradição. Com bastante substância, ainda tinha um pirão. Num barril botavam água, um arame e se rolava. Chegava aos trabalhadores que ansiosos esperavam. Naquele tempo em Búzios era muito festejado, quando alguém anunciava que um circo fora avistado. Circo Brasil Las Vegas, mas o povo apelidou de Circo do Pirombeta, e foi assim que ficou. Tinha um que expelia fogo, era um homem magrinho, um macaco inteligente, cujo nome era Chiquinho. Foi na puxada da rede que encontrei o meu amor, o mar saltando peixes, pena que o tempo passou. Quando era o litoral livre da poluição, era só jogar a rede, vinha peixe em profusão. Carapeba, perumbeta, quase que não se vê mais, nem o peixe papagaio, habitante dos corais. Vindo de todo o hemisfério, pesqueiros descomunais param, enchem, vão embora. Sofrem os artesanais. A poluição nos mares, lixo é o que vemos por lá. Que o futuro seja limpo, vamos conscientizar. Hoje Búzios é famosa, vem gente de todo lado conhecer as caiçaras, ouvir versos bem rimados. Às vezes tem um programa quando a maré baixar. Vamos à Ilha Cabocla a pé só para relembrar. Alguns mariscos pegar, unha de velho, siri, sacuritá, vejam só, somente para divertir. Importante se ligar no sobe e desce do mar, pois se o mar subir, no barco, só o barco para ir buscar. Mas basta a gente chegar em uma grande diversão. Entre o lado culinária, todos vão para o fogão. Daí vem a mariscada e a sopa de siri. Esse é o jeito caiçara da gente resistir. Hoje puxamos a rede para mostrar a mocidade, preservar nossa memória para o bem da nossa cidade. Da forma mais sustentável, olho na especulação. Nossos manguezais e matas, atentos à extinção. Ensinando essa história às futuras gerações. Culinária, artesanato, várias manifestações. Entre nós, as caiçaras, tristeza nunca existiu. Se você gostou dos versos, bata a palma, por favor. Agora a gente vai degustar o peixe com banana. Se puder filmar aqui, ó. Agora pode botar a música. Filmar um pouquinho de um peixe pra gente. O peixe, gente, pode se servir. Podem se servir aqui o peixe com banana, que tá uma delícia. A Caiçara Sônia Maria que fez. E podem pegar aqui, degustar. E tá maravilhoso. Pode pegar, gente, pode se servir. Isso faz parte do projeto Maré de Memória Caiçara. O pescador tem dor, um bem na terra, um bem no mar. O pescador tem Pessoal, dois amor, essa era a comida nossa. bem na terra, A caiçara ela vivia do mar e